Você educa com os recursos tradicionais da educação? Quais são as marcas negativas que a gente deixa nos nossos filhos se a gente continuar seguindo o que a gente aprendeu, o que a gente achava que era o certo fazer, o que passou de geração para geração? O book de mãe de hoje, que está lendo o livro Temperamentos Sem Limites, a nossa hashtag 19, ele está indo para os finalmente, né? E o assunto agora talvez toque você de uma forma a se sentir responsável. Eu não queria que você se sentisse culpado com o vídeo de hoje, e sim que você despertasse a consciência de que está nas nossas mãos, principalmente de nós mães, que temos um impacto muito grande na vida dos nossos filhos. Se está na nossa mão, isso quer dizer que a gente tem a potência e o poder de fazer diferente. Quando a gente sabe, quando a gente não fecha os olhos para o que está na nossa frente. Eu espero de coração que toque o seu coração como tocou o meu também. Vamos lá? Eu resolvi utilizar uma pirâmide para colocar os vários recursos utilizados para educar na nossa cultura e fiz uma categorização entre eles, dividindo-os entre aqueles considerados não nobres, recursos médios e os recursos nobres. O critério para tal categorização é a relação resultado e marcas, ou seja, o quanto o recurso dá resultados em relação ao quanto deixa de marcas negativas na criança. Recursos que não trazem a formação de valores e princípios e moldam um comportamento com base na dor, na base do medo, na vergonha, na raiva, na tristeza, são considerados não nobres recursos de educação. Já aqueles que moldam um comportamento com base no reforço positivo são considerados recursos médios, e recursos que contribuem para a formação do caráter, a formação dos valores, dos bons princípios de uma pessoa sem deixar marcas negativas na sua personalidade são considerados recursos nobres de educação. Começaremos pela base da pirâmide. A base da pirâmide, gente, é aquela base maior, né? Grande, tá? Que traz os recursos mais largamente utilizados na nossa cultura, os recursos não nobres de educação. Para analisar os efeitos dessas práticas na criança, vamos separar em 3 grupos essa base da pirâmide. Grupo dos recursos não nobres 1, que são as agressões físicas, os gritos, os castigos, as ameaças e as punições. O grupo 2 é o cantinho da disciplina e o cantinho do pensamento. Já ouviu falar, né? Grupo 3, prêmios para comprar a criança. Olha só, vamos começar pelo primeiro? A gente vai destrinchar no book de mãe de hoje esses 3 recursos que a gente utiliza normalmente, né, na nossa cultura atual, da base da pirâmide. As agressões físicas machucam por fora e por dentro e são os mais alto grau de desrespeito a que se pode chegar, pois é a violação do corpo físico de um indivíduo, juntamente com gritos, castigos, ameaças e punições, provocam a liberação de cortisol e adrenalina no cérebro dos seus filhos. O cortisol, um alerta geral do organismo que é disparado em resposta ao estresse, aumenta a pressão arterial e o açúcar no sangue, propiciando energia muscular, já que entende que o corpo deverá reagir a uma situação de ameaça e estresse. Isso significa que no caso de uma criança que não para quieta, se a atitude do pai ou do professor faz disparar cortisol na corrente sanguínea, provocando aumento da pressão e do açúcar no sangue, essa criança não vai mais ter condições biológicas e neuroquímicas de ficar quieta. Vocês entenderam o que eu acabei de falar? Olha que equívoco que a gente comete.
é muito mais forte do que ela. Mas o que eu considero mais grave em relação às ações do cortisol na vida da criança é que provoca a pausa das funções anabólicas do corpo, ou seja, qualquer ação de recuperação, renovação e criação de tecidos é colocado em segundo plano, já que o organismo encontra-se diante de uma emergência, ou seja, diante do estresse, e precisa se poupar para a devida obtenção de energia. Isso significa que uma doença ou ferida que estava sendo combatida pelo corpo entra em pausa. O processo de crescimento também entra em pausa. Não surpreende que crianças que vivem em ambientes de estresse tóxico muito frequente estejam constantemente doentes ou com dificuldades de aprendizado e de desenvolvimento. Gente, isso é muito grave. Para completar o quadro, o cortisol na corrente sanguínea do indivíduo altera o sono e altera o humor. A adrenalina, por sua vez, surge em resposta a situações de ameaça física ou psíquica e prepara o corpo para grandes esforços físicos, estimulando o coração e maximizando o fluxo sanguíneo para os braços e para as pernas, entendendo que o corpo deverá estar preparado para lutar ou para fugir. Se observarmos bem, percebemos as crianças da raiva lutando em situações como essas e as crianças da tristeza fugindo para o seu canto, para dentro de si mesmas. Ou seja, os recursos não nobres aumentam a raiva nas crianças coléricas e sanguíneas e a tristeza nas crianças melancólicas e fleumáticas. Em longo prazo, podemos associar raiva descontrolada aos crescentes diagnósticos das crises de ansiedade e tristeza descontrolada aos incontáveis sintomas de depressão que só aumentam a cada dia. Talvez esteja aí a explicação para tantos casos de ansiedade e depressão na sociedade atual, que foi criada na base de surras e castigos. Uma pena que, sem fazer essa associação, ainda haja pessoas dizendo coisas como: no meu tempo, a educação era boa. Vamos lá para o segundo item aqui. Os cantinhos da disciplina e do pensamento têm algumas particularidades muito interessantes para a gente observar. Essa prática associa o ato de pensar a uma forma de castigo. Pensar é vital, pensar é fundamental, é importante e não pode ser saudável que a criança associe o pensar a uma situação de castigo. Outra consideração relevante é a expectativa que os adultos têm em relação ao que as crianças vão pensar enquanto estiverem sentadas em seus cantinhos. De uma forma satírica, em minhas palestras eu represento o que um adulto gostaria que a criança pensasse. Vou a um cantinho do palco, sento-me e falo como se fosse a criança pensando, um excessivo tom de ironia. Realmente, mamãe e papai têm razão. Eu agi mal. Não deveria ter feito assim. Veja as consequências danosas das minhas escolhas equivocadas. Da próxima vez, devo pensar melhor no que for decidir fazer. Quando termino o teatro jocoso, as pessoas estão rindo. Não porque eu tenha grande habilidade para atuação, e sim porque se dão conta da expectativa absurda que alimentaram em relação às suas crianças, que jamais chegariam a essas reflexões com esse recurso de educação. Logo depois, faço a representação de duas realidades mais prováveis de acontecer dentro das crianças ativadas pela descarga de cortisol e de adrenalina, que esse recurso não nobre também faz disparar nos pequenos cérebros. As crianças da tristeza, com mais frequência, podem ser levadas a pensamentos de culpa, insegurança e baixa autoestima, como: é tudo culpa minha, eu não consigo acertar, eu não sou bom o suficiente, eu sou muito burro mesmo. Quantos de nós adultos ainda convivemos com sentimentos e diálogos internos limitantes dessa natureza, sem nem se dar conta de onde eles vieram?
Já as crianças da raiva, por sua vez, têm mais tendência a pensamentos agressivos contra o alvo que provocou a sua raiva. Eu não gosto do meu pai, não gosto da minha mãe, ele não é o meu amigo, eu quero ir embora. Eu não queria ter pai e mãe, eu não queria ser filho desse pai e dessa mãe. É possível que você já tenha ouvido alguma dessas frases se convive com a criança da raiva. Eu já ouvi e conheço relatos de muitos pais e professores que ouviram também. Os cantinhos da disciplina ou do pensamento aumentam a raiva nas crianças coléricas e sanguíneas e a tristeza nas crianças melancólicas e fleumáticas. E agora a gente vai para o último recurso não nobre usado até hoje, achando que é a educação. Os prêmios para comprar a criança são aquelas promessas que fazemos com muita naturalidade para conseguir o silêncio ou o bom comportamento da criança em situações específicas. Como, por exemplo, quando estamos numa reunião, numa igreja ou em qualquer outro evento do tipo e dizemos à criança que, se ela ficar quietinha, quando for a hora de ir embora, daremos a ela um chocolate, daremos a ela uma bala ou qualquer outra premiação. Também vale para os casos de prometer alguma coisa à criança para que concorde em ir para a escola. Difícil imaginar que os pais se submetam a uma situação dessas, não é mesmo? Já que isso os tornaria reféns diários de seus filhos. Mas é mais comum do que se imagina. Esse recurso não nobre não provoca descarga de cortisol e nem de adrenalina, mas pode ter um efeito ainda mais grave. Planta a semente da corrupção na criança. Sim, faz com que ela venda seu silêncio e seu bom comportamento por premiações externas e não por orientação sobre a forma mais adequada de se comportar, não sobre o respeito, sobre regras de convivência. Ou seja, esse recurso não desenvolve os valores e os princípios de educação na criança e ainda a torna corruptível. Pare, pense e responda. Não é bem parecido com o que vemos entre políticos corruptos que compram o silêncio uns dos outros com premiações, dinheiros e vantagens? Gente, eu vou encerrar o book de mãe de hoje, fazendo a gente pensar um pouquinho mais sobre o que estamos fazendo e que, graças a Deus, a gente tem recursos melhores. Não são imediatos, não são milagres, não são. Mas a longo prazo e às vezes até a curto prazo, a gente tem resultados maravilhosos. Eu te espero aqui. E se você curte esses áudios, comenta aqui para mim, curte esse vídeo, me ajuda, né? O seu curtir aqui vai disparar para outras pessoas, talvez, essa chama. E quanto mais gente consciente, melhor para mim, para você, para todo mundo. Então curte, me ajuda, tá? E se você quer mais, entra no link da bio, participa da minha mentoria individual, do meu atendimento individual, se você estiver precisando, ou participa do meu grupo de mães, Mãe Terapia, tá bom? Eu aguardo. E até o nosso próximo. O próximo é, no meio da pirâmide, tá? Recursos médios de educação. A gente vai começar agora a substituir comportamentos. Vamos comigo? Até amanhã. Tchau, tchau.